Vamos falar um pouco sobre o jogo de logo mais entre Vasco e Corinthians. O técnico Fernando Diniz já fez algumas mudanças em relação aos treinamentos durante essa semana e como a gente trouxe absoluta primeira mão no nosso X lá no Twitter, o Pablo Verratti deve ser reserva nesse time de hoje contra o Corinthians. O provável time do Vasco deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol. O Paulo Henrique acabou sentindo uma contusão durante essa semana e está fora da partida, até porque na quarta-feira tem jogo pela Copa do Brasil contra o Corinthians, partida importante em São Januário, então ele fica de fora desse jogo. O Puma Rodrigues ocupa a lateral direita. A zaga do Vasco deve ter o Hugo Moura, ainda improvisado como zagueiro central, lá do lado esquerdo da defesa do Vasco, o Lucas Freitas e o Lucas Piton. No meio-campo, Jair voltando à equipe, ao lado de Tietê, Coutinho e lá na frente. O Ryan de um lado, o Nuno Moreira do outro e o David substituindo o Pablo Verratti. É lógico que sem o Pablo Verratti é muito provável que o Vasco jogue naquele esquema que jogou contra o Santos, naquela goleada de 6-0. Em vez de ser um 4-3-3, é quase um 4-2-2-2, com o Coutinho e o Nuno Moreira fazendo um pouco meio de meias ali, e o Ryan e o David abertos nas pontas, podendo ajudar e entrar na área ali para poder fazer os gols do Vasco. E aí ficaria só uma questão de volância ali do Tietê e do Jair protegendo a defesa e também ajudando no ataque, tanto que, por exemplo, o Jair chutou bola contra o Santos, o Tietê fez um gol, o Coutinho também pisou na área, enfim, são jogadores que possam agregar bastante e ter essa passagem dos laterais, como o Puma de um lado e o próprio Piton do outro. Então deve ser esse mesmo esquema. E o Fernando Diniz, ou seja, faz uma mudança no time que jogou contra o Juventude, que não foi bem, colocou ali o centroavante Pablo Verratti. Até acho que o Vasco não perdeu para o Juventude porque o Verratti foi escalado, muito pelo contrário, acho que todos os jogadores foram muito mal. Mas o esquema de jogo que estava sendo feito contra o Santos deveria ter sido mantido. Eu até falei isso aqui no Acorda Vascaíno antes da partida contra o Juventude. Acho que até pelo pouco tempo de treinamento para voltar a ter um centroavante de referência, o Vasco deveria manter o seu esquema. Não foi assim que decidiu o Diniz, colocando o Verratti. O que aconteceu, o Vasco perdeu. Para mim, mais uma vez, não foi por culpa do Verratti, mas acabou acontecendo a derrota. E agora contra o Corinthians, até por ter uma zaga, o Corinthians tem vários desfalques, principalmente no ataque, mas a zaga do Corinthians é uma zaga pesada, mas é uma zaga muito alta, rebatedora. Então talvez com o Verratti lá na frente e o Vasco tenta fazer cruzamentos para a área, pode facilitar a defesa do Corinthians. Tendo um time mais móvel, um time com mais mobilidade, pode ser assim a mudança que pensou o Fernando Diniz para a partida de logo mais contra o Corinthians. E o Corinthians, quero falar com relação a reforço, a mercado da bola para fechar com vocês este Acorda Vascão. O Vasco, ele de fato, amigo vascaíno, teve mais uma negociação frustrada nesta janela de transferências de tantas outras, né? Que foi o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, o Admar Lopes, que passou um período na Europa, na procura por reforço, conseguiu fechar a contratação do Matheus França, conseguiu fechar a contratação do zagueiro Robert Renan, mas ainda quer mais. O diretor foi ao velho continente para tentar acelerar a busca por novos jogadores para essa linha defensiva do Vasco. O objetivo da diretoria Cruz Maltina é contratar 3 jogadores para o setor defensivo e apenas um nesse momento foi contratado, que é o Robert Renan. O Vasco ainda busca um jogador para atuar no lado direito do sistema defensivo. Nomes estão sendo de fato colocados à mesa, novos zagueiros estão sendo encontrados e o último nome que mais movimentou aqui os bastidores da nossa colina histórica para atuar exatamente por ali foi o Nino, cara. Nino, jogador que pertence ao Zenit, da Rússia, mesmo clube do Robert Renan, uma relação bem legal entre as diretorias de Vasco e do Zenit, que facilitariam até uma negociação envolvendo o zagueiro Nino. E a informação dada pelo canal Na Torcida Vascaína nessas últimas horas, amigo, de nada tem de mentiroso. De fato, o Nino aceitou a proposta do Vasco da Gama, a gente foi buscar novidades, foi buscar informações sobre essa situação, e o que eu tenho a trazer a você é, o Nino, no primeiro papo que teve com o técnico Fernando Diniz, aceitou. O Diniz, inclusive, até hoje, ele não parou de ligar para o zagueiro com o objetivo de tentar convencê-lo a aceitar o projeto do nosso Cruz Maltino. Só que qual foi a situação, amigo? O Diniz, ele conversa com o Nino. O Vasco, ele formaliza uma primeira proposta no valor de 5 milhões de euros, proposta esta rejeitada. O Zenit pede 8 milhões de euros. O Fluminense faz essa proposta, próxima à casa dos 8 milhões de euros. O Vasco cobre a proposta e oferece um valor maior, próximo à casa de 9 milhões de euros pelo zagueiro. A partir desse momento, que o Fluminense viu que a chance de perder o Nino era mais real do que nunca para o Vasco da Gama, o Fluminense passou a mexer os seus pauzinhos diretamente com o próprio jogador e com o próprio clube russo. Um relacionamento de tipo, Zenit, não me quebra não, cara. A gente vendeu o Nino pra vocês em 2023, mas faz de tudo. Só não libera o Nino pro Vasco da Gama. O Fluminense, ele se colocou numa situação, nessa negociação envolvendo Vasco e Zenit, de fato, pobre coitado. Só faltou pedir, pelo amor de Deus, para o clube russo não liberar o zagueiro, que é um dos capitães e líderes desse elenco do Zenit. O Zenit, diante desse pedido
feito pelo Fluminense e até mesmo pelo pedido do próprio Fluminense ao atleta, conseguiu convencer tanto o jogador quanto o clube russo a não liberarem. De fato, o Nino inicialmente estava com a sua cabeça voltada para o Vasco. O técnico Fernando Diniz conseguiu convencer o Nino a aceitar o projeto do Vasco. O Vasco conseguiu colocar valores na mesa do Zenit que convenceram o clube inglês a aceitar a proposta feita pelo Vasco da Gama. Mas detalhes nesse contrato que de fato não agradaram ao Zenit, como a própria parcela do pagamento colocada à mesa pelo Vasco da Gama, mas principalmente pela influência tricolor, foram fundamentais para que as coisas não andassem. E, amigo, a situação é de fato exatamente essa. O Diniz ainda não desistiu, sempre que pode, pega o telefone, liga pro Nino, pedindo para ele aceitar o projeto do Vasco da Gama, mas neste dado momento as negociações estão bem travadas e a expectativa é que de fato não ande mais. E algo que comprova mais do que nunca essa tese foi simplesmente Felipe Melo, sem motivo, razão ou circunstância alguma, ontem abrindo a sua rede social e quase, que numa responsabilidade de advogado do zagueiro, ele faz questão de prestar um papel de defensor do Nino, limpando a barra do Nino nitidamente para a torcida do Fluminense. Porque quando se teve a informação que o Nino iria fechar com o Vasco da Gama nessas últimas horas, a torcida do Fluminense foi assim, em cima mesmo do jogador e começou a descredibilizar tudo aquilo que o Nino já havia feito com a camisa do Clube das Laranjeiras. Então, o que o Felipe Melo fez? Quis limpar a barra do seu amigo, do seu ex-companheiro de clube e tentou, do jeito que pôde, só dizer que assim, o Nino não queria vir pro Vasco, mas queria, tava certo, as coisas iam andar, mas o Fluminense, junto ao Mário Bittencourt, fez tudo e conseguiu atrasar a negociação. Se liga aí só no ataque de bizarrice, assim, do senhor Felipe Melo no papel de advogado do zagueiro do Zenit. O Nino não aceitou nenhuma oferta de ir pro Vasco. E eu vou aqui falar tudo o que aconteceu. Certo dia, o Diniz ligou pro Nino, convidando o Nino a jogar no Vasco, falando da vontade que ele tinha de ter o Nino no Vasco. O Nino, obviamente, é um cara que respeita todos os clubes, apesar de ser um ídolo do Fluminense, respeita todos os clubes. Agradeceu. O Vasco conversou com o Zenit. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, entrou em contato quando viu isso. Entrou em contato com o Nino, entrou em contato com o Zenit também. E o presidente do Zenit foi conversar com o Nino, tá bom? E deixou bem claro pro Nino que o Nino é peça fundamental do Zenit, a engrenagem do Zenit, aquilo que ele pensa que o Zenit é um Zenit forte, vai brigar por títulos, tá legal? O Nino, ele fala o russo fluente, e isso é muito apreciado pelos russos, né? A forma que ele chegou rápido e se dedicou aos estudos. Falar russo não é fácil, eu fui na Turquia 4 anos e não falo muito pouco o turco. É um cara que é muito querido pela torcida, pelo grupo, pelo profissional que ele é, pelo aquilo que ele entrega dentro de campo, tá bom? Então, tudo isso que vem saindo aí que ele fechou são falácias, são infelizmente pessoas que têm o intuito de desinformar os outros. Alô, torcedor do Fluminense, tem visto muito torcedor aí falar tanta besteira do Nino, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não caia no conto. O Nino não vai pro Vasco. E eu digo com muito respeito ao Vasco, eu mesmo tenho muito respeito ao Vasco, assim como o Nino também tem muito respeito ao Vasco, mas ele é um ídolo do Fluminense e não fechou nada com o Vasco, muito longe disso. Então eu trouxe aqui bastidores pra vocês, o que aconteceu, por favor, corta esse negócio aí, porque negócio de fake news aí, desinformantes, é o que mais temos. Tá bom? Vamos trabalhar com a verdade, pessoal. Tamo junto, Deus abençoe. Bom, amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essas foram as palavras do advogado Felipe Melo. Agora é recalcular a rota e buscar um novo zagueiro no mercado para a posição do lado direito do sistema defensivo. O Vasco até chegou a, de fato, encontrar. A informação é que o Vasco teve uma negociação aberta recentemente junto ao Krasnodar da Rússia pelo zagueiro brasileiro Vitor Tormena, jogador aí cria das categorias de base do São Paulo, que nem chegou a estrear profissionalmente pelo clube paulista, foi para o futebol português, se destacou no Braga e destaque isso que o fez chegar ao Krasnodar da Rússia, onde é titular absoluto, inclusive, do clube russo. A informação é que o Vasco da Gama formalizou uma proposta ao Krasnodar pelo zagueiro Vitor Tormena. A oferta era de compra do jogador de 29 anos de idade, mas os russos responderam que não desejam se desfazer do jogador. Ou seja, uma negociação, ou aliás, mais uma negociação frustrada do Vasco nessa janela de transferências, rejeitados os valores por parte do clube russo, que não desejam se desfazer do seu principal nome do sistema defensivo. Além do Vitor Tormena, teve o caso também do Joaquim. São muitos nomes que o Vasco da Gama está tentando junto ao mercado para contratar com o objetivo de reforçar o seu sistema defensivo. Não é nada fácil. O Vasco segue tentando e eu sinceramente espero que isso aconteça o quanto antes. Não vai dar para ficar segurando com o Hugo Moura no sistema defensivo ao lado, com todo o respeito do mundo, de Robert Renan. Precisa de mais. Se o Vasco quer grandes coisas, precisa de mais.
E o Vasco que vai ter uma mudança, pelo menos no banco de reservas. Uma novidade. Andrés Gomes, Carlos Andrés Gomes, é um jogador que vem com grande potencial, mas ainda é muito jovem, ainda não jogou no futebol brasileiro, se destacou bastante na Colômbia, foi para os Estados Unidos como um grande jogador, nos Estados Unidos se destacou muito, a gente sabe que o futebol norte-americano ainda é um nível ou dois abaixo do que os grandes centros de futebol mundial, mas tem bons jogadores por lá, o Messi, por exemplo, está jogando lá, mas a gente sabe que não é um futebol tão competitivo assim, mas nos Estados Unidos ele brilhou bastante. Na França, o pouco período que teve lá, acabou não rendendo muito, mas a gente até conversou com pessoas ligadas ao Rennes, torcedores do Rennes, o Flávio até trouxe essa informação aqui, dizendo o seguinte, olha, dá pra ver que ele tem grande potencial, mas acabou ainda não conseguindo se destacar e muito menos se apropriar do próprio futebol aqui francês, que é um futebol de mais velocidade, mais força física, ele acabou ficando para trás. Mas tomara que aqui no Brasil, ele com jogadores sul-americanos, como o Verratti, como o Puma, jogadores que possam ajudar a ele a ter essa integração com o elenco. O time do Vasco, normalmente, jogadores mais experientes são jogadores muito agregadores, como por exemplo o Verratti, o próprio Coutinho, o Alex Teixeira, por mais que não seja um jogador tão importante em campo, mas fora de campo é sim um jogador muito agregador. Então tomara que ele seja muito bem abraçado aqui no Vasco e possa fazer a sua estreia hoje, mesmo começando no banco de reservas, e seja uma boa opção. Eu tô apostando muito que Carlos Andrés Gomes, seja um jogador que vai ajudar muito o Vasco no restante dessa temporada e o Vasco precisa bastante. Lógico que a diretoria precisa contratar, tem o Robert Renan que deve assinar o seu contrato durante essa semana, mas precisa de mais jogadores, principalmente para o sistema defensivo. Vendeu o Luiz Gustavo, vendeu o João Vitor e o sistema defensivo do Vasco está muito carente de novos jogadores. Mas pelo menos eu peço aqui, reforçando esse acordo vascaíno. Acho que o Vasco precisa analisar melhor hoje a comissão técnica do time sub-20, se vai fazer mudanças ou não, depende da diretoria. O Fernando Diniz fazendo mudanças no time que jogou contra o Juventude e para esse jogo de logo mais contra o Corinthians, e essa mudança no banco de reservas, essa grande novidade, que para mim que pode ser um bom destaque do Vasco no restante da temporada, que é Carlos Andrés Gomes. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e, claro, compartilhe com a sua rapaziada. E também tem agora